O papai falou Vinícius, ela é quem? Olha, tecnicamente, o nome dela é Paulo Sérgio, mas não é ela. Ela não é Não, Paulo Sérgio. meu nome é Denise, é que eu tô com a conta do Paula. Não consegui renomear ele aqui, só tem uma conta só, tá? Tá Tudo joia, bem. tudo joia. A gente tá só tirando sarro mesmo. Certo. Então, nesse módulo, eu vou mostrar para vocês, como eu já falei, as notas de devolução, tá? Sendo as notas de entrada quanto as notas de saída. Então, o nosso conteúdo programático é o seguinte, eu vou apresentar os pré-requisitos para a emissão das notas, todos os cadastros necessários no sistema, na parte da retaguarda e loja também, como emitir uma devolução de saída, sendo a devolução para a fábrica, os parâmetros necessários de loja e devolução de entrada. A devolução de entrada é um pouquinho diferente. É quando um cliente ele te devolve uma peça e aí você lança essa devolução no sistema. Tá? E além disso, a devolução automática também, que o sistema ele permite, no momento da venda, o cliente está devolvendo uma peça de vocês lançarem uma nota fiscal de entrada. Aí tem todo o abatimento do imposto, vocês não pagam impostos duas vezes, né? Porque a cada nota emitida, a cada venda lançada, né, é contabilizado impostos. E aí, como a devolução automática, tem esse abatimento, certo? Tudo Certo. bem. Então, os pré-requisitos. A primeira parte para vocês emitirem uma nota fiscal é ter o CNPJ da loja habilitado. Então, assim, geralmente a contabilidade entra no posto fiscal, pede a autorização para esse CNPJ da loja. Depois é ter o certificado digital. O certificado, a gente sempre recomenda o modelo A1 por conta da instalação na retaguarda, tá? Porque às vezes é mais confortável a pessoa, eu quero conectar da minha casa, conecto na retaguarda e vou lançar a minha nota fiscal. Então você instala esse certificado na retaguarda e aí você consegue fazer essas notas de devolução. O que a gente indica? Abrir um chamado aqui com a gente, porque essa instalação do certificado A1 na retaguarda é só a gente consegue fazer. Então vocês podem mandar um ticket pra gente no suporte@presense, né? .com.br, com o certificado digital e a senha, a gente faz essa instalação e aí já deixa ele parametrizado certinho. Se no meio, quando eu estiver falando, tiver alguma dúvida, alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper que eu respondo, tá? Ok. Então, vamos lá. Uma pergunta já para começar. É. É o Marcos que está falando. Oi, Marcos. Esse certificado digital é só o A1? Só esse que eu preciso mesmo? Isso. Se você quiser instalar, emitir notas pela retaguarda, tem que ser o A1, porque o ambiente que vocês utilizam é o cloud, e o cloud não tem o reconhecimento dos tokens, ou tem até alguns certificados que são pendrives. Então, não tem esse reconhecimento. O A1, por ser arquivo, ele é instalado na retaguarda, aí ele funciona. Agora, se você me falar, não, eu só quero emitir notas pela loja. Se você for exclusivamente pela loja, você pode instalar qualquer tipo de certificado. Então, a gente recomenda já o A1 porque você pode instalar nas duas pontas, tanto na loja quanto na retaguarda, mas isso fica ao seu critério. Deixa eu mostrar agora. No sistema, a gente tem que fazer alguns cadastros. Por exemplo, no cadastro da loja, tem que ser definido CNPJ, tudo certinho, com o regime fiscal, se a loja é simples nacional ou regime normal. Eu vou mostrar para vocês agora, vou deixar aqui o sistema aberto, como que fica isso no nosso sistema. Aqui na retaguarda, eu tenho cadastros gerais e tenho o cadastro da minha loja. Dentro dela, eu tenho que ser definido toda a parte do endereço completo, razão social e tudo certinho aqui na parte dos dados básicos. Nos dados fiscais, CNPJ, inscrição estadual, tipo do regime. Isso é extremamente importante porque se tiver alguma configuração errada, a Cefaz ela vai rejeitar a nota. Então, o regime fiscal, ele tem que estar batendo com o perfil fiscal que a loja vai utilizar. Então, o meu é Simples Nacional, então o meu perfil vai ser o Simples Nacional aqui. Se for regime normal aqui em cima, esse ele usa como o perfil padrão, que é o 1. Aí tem que deixar definido certinho. Feito o cadastro da loja, o segundo passo são as naturezas de operação. As naturezas, elas vão definir qual é a operação que você está fazendo. Então, assim, eu estou fazendo agora uma devolução de entrada. Então, é um cliente que está me devolvendo uma peça. Então, eu tenho essa parte aqui de fiscal, natureza de operação. Tá? E aqui dentro, eu vou cadastrar o meu CFOP.
Quem pode indicar todas essas informações? É a contabilidade. A gente tem aqui um modelo básico, por exemplo, eu sou Simples Nacional, então o meu CSOSN vai ser tributado pelo Simples. Como 102, a gente coloca essas informações. Mas a contabilidade, ela consegue passar com certeza todos os dados certinhos para que as notas emitidas tenham todas as configurações corretas, né? Porque isso vai para a Cefaz, aí tem a contabilização dos impostos, e aí todas as informações têm que estar certas. Então, eu tenho dois tipos de CFOP quando eu falo de devolução, tá? Eu tenho a devolução de mercadorias de entrada, então o CFOP usado vai ser o 1202, e quando for uma saída para a fábrica, se a minha loja ficar em São Paulo, eu vou usar a 5202, com essas configurações, que eu tenho também o CSOSN, a situação tributária, tudo certinho. Se a loja ficar fora do estado de São Paulo, aí só vai mudar o começo da natureza. Ao invés de ficar 5202, ela vai ficar com 6202. Mas aí tem que fazer todo esse cadastro, deixar ele tudo bonitinho aqui. Depois da natureza de operação, eu tenho no sistema a parte dos templates fiscais. O que é isso? A gente consegue definir, deixar ele simplificado. Então, assim, eu tenho várias naturezas. Se no momento da emissão da minha nota, eu não quero que apareça todos. Eu quero que apareça só aquela operação que eu estou fazendo. Então, a gente tem uma coisa aqui dentro do fiscal chamada template fiscal. E aí eu defino, eu tenho o meu template para venda, vamos supor se eu lançasse notas de venda, tá? Eu tenho uma de devolução e tenho uma devolução de entrada. Então, eu vou criar esse template, o meu já está criado aqui, eu só vou dar um alterar. Então, eu coloquei, o meu template, ele é de devolução. Essa devolução, ela é uma saída. Então, eu coloco o tipo de operação como saída e marco a devolução. Ela é exportável para a loja? Se a loja puder utilizar esse template fiscal, eu marco ele aqui. E aí, então, eu joguei essa CFP estava desse lado, eu joguei ela para cá. Estou dizendo que dentro da devolução, eu tenho o CFP 5202, que é a devolução de compra para comercialização. Dou um salvar aqui. Aí ele já fica certinho. Eu tenho uma outro tipo de devolução, que é a entrada, quando o cliente está me devolvendo. Então, coloquei o código dele, que esse código ele é manual, coloco a descrição com o tipo de devolução de entrada, a operação também é uma entrada e uma devolução. A loja pode usar, então eu marco como exportável para as lojas. Deixo o CFOP desse lado, joguei ele para cá e salvei. Então, a parte dos cadastros fiscais, eles já estão certinhos. Eu tenho o cadastro da minha loja completo, eu tenho a natureza de operação que eu estou usando para lançar a minha nota e tenho o template fiscal. Aí, tendo essas informações, a gente já tem o básico do sistema, do que tem que estar cadastrado certinho. Depois da natureza, eu tenho o do template, que esses três são os principais. Se eu for emitir uma nota para a fábrica, eu preciso do meu cadastro do meu fornecedor completo. Então, todos os cadastros na retaguarda, eu vou ter aqui também o cadastro do fornecedor. Eu já deixei o meu cadastro feito aqui. Acredito que todas as bases aptílicas já vêm com esse código 14 preenchido, só que às vezes faltam algumas informações. Então, isso aqui, na nota fiscal de entrada, vocês conseguem pegar, tá? Veio a nota da fábrica, então vai ter um endereço, vai ter o CNPJ. Então, dá um alterar, aqui no endereço, ele fica nessa parte de baixo. Então, se fosse um novo, eu clicaria aqui no novo, posso preencher uma descrição endereço principal, ou alguma coisa que define o endereço. O meu, eu já vou alterar aqui, eu preenchi como end, um pontinho, tá? Coloquei o CNPJ e inscrição estadual, ele já puxa daqui da parte de cima. E aí eu só coloquei o CEP, o número, marquei a cidade, coloquei todos os dados aqui e dei um salvar. O tipo de regime, a fábrica ela usa o regime normal, então ela usa o perfil padrão. Isso aqui é importante porque às vezes a loja ela é simples nacional, então a fábrica ela faturou sendo o regime, então tem a tributação do imposto. E aí tem essa opção do perfil para você definir, porque é necessário quando você devolve uma mercadoria que você utilize o perfil fiscal do seu destinatário. Então eu defini dentro do cadastro do meu fornecedor o perfil fiscal e o regime. Tenho todas as informações preenchidas, tá tudo certinho aqui, tá? E daí, eu vou dar um salvar e deixo ele aqui. Dentro da natureza de operação, quando eu estou devolvendo para a fábrica, a minha loja, no meu exemplo, ela fica em São Paulo. Eu marco essa opção aqui, utilizar o perfil fiscal do destinatário. Nos meus exemplos, eu deixei a minha loja sendo Simples Nacional. Então, a situação tributária eu estou usando outros e estou dizendo, quando eu emitir uma nota, você vai buscar o perfil fiscal do meu destinatário. Então, ele é o perfil diferente e você vai usar o perfil dele. E aí, deixa essa opção aqui marcado. Além disso, aqui dentro do CFP, eu posso marcar
estou emitindo a minha nota, quero que as minhas peças saiam do estoque quando eu estiver devolvendo. Então, vem e marca essa opção de baixar estoque. Ou não, não quero que baixe, eu vou dar saída, vou lançar, por exemplo, uma saída para terceiros. E aqui eu não quero que baixe isso. E aí eu deixo desmarcado. A mesma coisa, a emissão de título. Quero que gere pagamento? Não, não quero. Deixo todos eles desmarcados e só vou utilizar mesmo o perfil fiscal do destinatário. Algumas lojas, além desses cadastros aqui, usam transportadoras para emissão para colocar isso na nota. Então, se eu for incluir uma transportadora, ela fica também dentro do cadastro dos fornecedores, só que o tipo do fornecedor eu defino como transportadora. E aí tem que completar o cadastro, deixar tudo certinho, com CNPJ, inscrição estadual, um endereço, para no momento do lançamento da nota poder puxar essa transportadora. Mas isso fica ao critério de algumas não sei se a loja fica em São Paulo, se fica fora, fica ao critério mesmo do franqueado no momento do lançamento da nota. Então, todos os cadastros basicamente são esses. Isso aqui se tratando de uma nota de devolução para a fábrica. Então, eu tenho a loja, eu tenho a natureza de operação, tenho o meu template fiscal, fornecedor e transportadora. Neste momento, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Agora vamos ver depois. Tá, essa parte dos cadastros está tranquilo, né? São só cadastros mesmo. O ponto principal é consultar a natureza de operação com o contador, com a contabilidade da loja, para ter todas as informações certinhas. E essas opções aqui de baixo, a gente indica se vai usar ou não, como utilizar o perfil fiscal destinatário, isso quando é para a fábrica. Tá? E aí, os demais, nenhum deles precisa ficar desmarcado. E as situações tributárias, consulta com a contabilidade, ok? Tudo bem. O cadastro do cliente, eu coloquei aqui também como a parte dos cadastros, tá? Mas isso aqui eu vou abordar depois, porque o primeiro passo que eu vou mostrar vão ser as notas de devolução para a fábrica. Então, assim, eu tenho aqui os meus parâmetros na retaguarda, o que eu tenho que marcar para eu emitir uma nota. Então, o que eu faço? Vou vir aqui no símbolo do Elbrus mesmo, parâmetros de operação. Dentro dele, eu tenho a parte do faturamento. E aí vem a parte das notas fiscais, nota fiscal eletrônica. Então, assim, o meu ambiente, ele é homologação, tá? Porque as minhas notas não têm validade fiscal. Mas, como vocês vão emitir, tem que ser sempre no ambiente de produção, porque as notas tenham validade fiscal e aí estejam certinhas. Então, defino, eu quero, a versão utilizada é sempre 3.1, porque é o layout que a Cefaz disponibiliza. Na minha nota, eu quero que saia na descrição dos meus produtos, quero só a descrição ou a narrativa, eu coloco a descrição, tamanho e cor, porque aí ele vai em cada produto, esse daqui, por exemplo, é um Mickey, tá no tamanho M, a cor branca. Aí ele descreve completo na nota fiscal o tamanho do produto. Aqui embaixo, eu defino o meu certificado digital. Então, ele tem que estar instalado na máquina, tudo configurado certinho. Como eu falei, se for a retaguarda, tem que abrir o chamado aqui com a gente para que a gente possa fazer a instalação. Na loja, os parâmetros também são os mesmos. Sempre habilitar o ambiente, deixar ela habilitado aqui em cima, o ambiente como produção, porque é diferente daqui do nosso, e o certificado digital. Os demais, esses parâmetros aqui, eu quero um número máximo, eu quero definir que a minha nota fiscal só tenha 500 itens. Se passar disso, ele quebra a nota em duas notas diferentes. O sistema permite essa parametrização, mas eu acredito que vai ser difícil alguém chegar, né, nessa numeração aqui, né? Mas caso tenha, é possível fazer essa parametrização aqui. Então, o meu parâmetro ele já está salvo, já está habilitado no meu ambiente certinho. Eu vou dar um salvar nele aqui embaixo. Então, o que eu já tenho? Eu já tenho a minha loja com o meu perfil certo, eu já tenho a natureza de operação definida e também tenho o meu template fiscal. Tá? E aqui ele já está habilitado certinho, com o meu ambiente, o meu certificado, tudo bonitinho. Quando eu vou emitir a primeira nota, o que eu preciso? Eu preciso falar para o sistema qual vai ser a numeração que ele vai começar. Então, eu tenho aqui em utilitários controles a parte dos numeradores. Eu deixo a minha numeração aqui, o meu modelo de nota, 55, que é a nota fiscal eletrônica. A minha série, ela já está na 3, porque a gente já emitiu várias notas e a minha numeração está mais acima. Vamos supor que eu estou começando a loja agora, na minha central. Então, eu colocaria 55, a série fica ao critério se começa no 0 ou no 1, e é o número da nota 0, porque ele sempre incrementa mais 1. Então, começando do 0, a primeira nota emitida vai ser a de número 1. E aí eu já tenho os meus numeradores cadastrados, o meu modelo 55, que é a nota, a minha série, e também a numeração da minha nota. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na parte de vendas e faturamento, vou mostrar primeiro o lançamento
pela retaguarda. Vou fazer o lançamento de NFE. Aqui em cima, o sistema sempre carrega a série da central, porque eu defini que a 99 é a minha central, só que eu não quero emitir nota por ela. A minha loja é a 3. Então, eu vou criar, ele já carregou a minha loja com o meu CNPJ. Vou incluir uma nota fiscal eletrônica e vou dizer para o sistema, o meu destinatário, ele é um fornecedor. Então, ele traz, aqui ele muda o filtro e vou buscar ele. O meu fornecedor, ele já está cadastrado aqui. Então, ele já tem, eu vou dar 2 cliques, ele está com o cadastro completo, todos os campos obrigatórios, tudo bonitinho. Então, vou aplicar ele na minha nota. Então, ele carregou os dados do meu fornecedor, trouxe tudo aqui na tela. O meu template, que foi aquele que a gente cadastrou lá atrás, ele traz, eu tenho o template de venda, de bonificação e devolução. Eu vou apontar para o sistema, eu quero emitir uma nota de devolução. E essa devolução é uma operação de saída. Então, ele pega, já deixa ele definido aqui. Dentro daqui, eu vou definir, vou carregar todos os produtos que eu quero devolver. Vou puxar ele aqui, ele me traz todo o cadastro completo dos produtos. Estou trazendo, por exemplo, vou devolver o Capitão Caverna, do tamanho 12. Trouxe ele aqui, ele traz o preço do produto. Se ele não estiver trazendo o preço que foi comprado, você consegue alterar, deixar ele no preço que veio na nota, né? Quando eu carrego ele, eu preciso apontar para o sistema qual foi a nota que eu recebi da fábrica. Então, assim, é obrigatório preencher todos os dados da nota de entrada. Então, o meu modelo é 55. Na nota fiscal que vocês receberam, veio a série da nota, o número, a chave de acesso, o CNPJ da fábrica também, a UF e a data da emissão. Essa chave de acesso, você consegue bipar ela com um leitor de código de barras, porque vem no DANF, aí você bipa e consegue colocar o número todo aqui. Eu deixei um exemplo anotado, deixa eu só pegar ele aqui. Eu tenho uma chave de acesso, vou preencher ela aqui, a minha chave de acesso, vou colocar o número da nota que a fábrica faturou, no campo número. Deixa eu ver aqui. Opa. 13624. 13624. O CNPJ, o meu é um CNPJ de exemplo. 64048 2123199. A minha UF, e aí eu coloco uma data. Emiti a minha nota no dia 1/7. A série da minha nota foi a série 1. Então, eu vim aqui e salvei. Então, o meu produto está lançado com o preço certinho que veio na minha nota fiscal, veio o CFOP de devolução, ele já carregou, porque eu defini aqui atrás qual foi o template que eu estou usando um template fiscal de devolução, e aí aqui todos os produtos. Se eu tiver 10 produtos para devolver, nos 10 produtos eu vou ter que colocar a mesma informação. Isso é uma obrigatoriedade da Cefaz. Eu tenho que apontar em cada produto que eu estou devolvendo a nota que eu dei entrada, a nota que eu recebi. Então, vou ter que incluir mais um produto, vou ter que lançar, procuro qual foi o tamanho e a cor, coloco os dados certinho, ele vai trazer o preço do produto, vou ter que colocar o modelo aqui embaixo da nota fiscal, sempre 55, a série, o número da nota. Deixa eu puxar o meu aqui, que eu tinha deixado anotado. 1364, o CNPJ do emitente, 3199, a UF e a data de emissão. Vamos supor que essa daqui eu emiti no dia 5. E aqui ele não gera o pagamento, porque no meu CFOP eu não marquei para ele emitir título, lá também está marcado para não baixar o estoque, então ele não vai fazer a baixa dele. Aí o que ele fez? Ele destacou a base do ICMS, o valor do ICMS, porque eu disse para ele, usa o perfil fiscal do meu destinatário, tá? E aqui eu vou dar um salvar. Isso aqui, ele está numa situação de pré-nota. Então, ele está em fase de lançamento. Preciso sair, não vou conseguir fazer o lançamento agora. Vou fechar aqui. O sistema tem aqui em vendas e faturamento a parte da consulta de NFE. Então, eu vou marcar na data de hoje, da minha loja A3, o que já foi emitido. E vou marcar também pré-nota. Quero só as pré-notas. Aí, essa daqui eu estou devolvendo para a fábrica. Aí, aquela mesma nota que eu estava lançando, ele trouxe ela aqui. Então, os dados do meu documento vinculado, né, que é os dados da minha nota de entrada, e aqui está a minha nota fiscal. Se eu precisar gerar um PDF, eu quero um espelho da nota para saber o que está sendo lançado. Aqui nesse botãozinho de NFE, ele mostra, eu quero gerar o PDF, eu quero um XML antes da transmissão da minha nota. Não, já está tudo pronto, eu vou transmitir. Deixo ele selecionado aqui e vou fazer a transmissão da nota.
Então ele vai, manda para a Cefaz, autorizou. Ah, eu quero visualizar a minha nota. A minha está em homologação, tá? Não tem validade. Aí ele colocou, o produto qual foi que eu lancei, eu coloquei lá na minha descrição que eu queria com tamanho e cor. Aí ele deixa tudo detalhado aqui certinho, qual que é o CFP que foi usado, todos os dados do produto, e essa daqui é a minha nota fiscal. Aí eu deixo isso aqui junto com a minha mercadoria, se for para uma transportadora vai junto das peças, e aí aqui está feita a minha nota de devolução para a fábrica. Aí esse daqui é o processo. Alguém tem alguma Denise, dúvida? Oi. eu tenho uma dúvida. Você Você comentou que eu teria que encontrar a nota de origem, né? A nota de Isso. entrada dele. Sim, é E a gente tem obrigatório. um monte de nota, né? Eu vou procurar em alguma, eu vou ter que olhar uma nota que tem esse produto para poder lançar isso. Então, você Porque consegue. onde que eu acho essa informação? Você consegue informar aqui nessa parte do documento vinculado qualquer nota fiscal válida. O que eu não sei, se você referenciar, por exemplo, em uma nota que não existe esse produto, se você vai ter algum problema fiscal. Então, assim, esse passo acho melhor você confirmar com a sua contabilidade, porque aqui o sistema ele vai deixar eu dizer que o Capitão Caverna eu recebi nessa nota. Agora, se isso fiscalmente vai te trazer algum problema, não, eu referenciei uma outra nota que não era aquele. Isso eu não sei te afirmar. Entendeu? Acho Entendi. melhor Porque se confirmar você mesmo. fizer o cross dessas notas aí, acaba que não dá, né? E isso não vai estar Se não batendo. tiver nota, né? É, Exatamente. Mas aí ele vai aceitar, porque assim, eu preciso da informação. Eu preciso de uma chave de acesso, eu preciso do CNPJ de quem emitiu essa nota, da UF, desses dados. Então, se eu tiver um dado válido, ele vai aceitar, ele vai autorizar a sua nota. Só que se futuramente você vai ter algum problema com isso, eu não sei. Tá? E assim, se a chave de acesso ela estiver inválida, ela tem 44 dígitos, tem todo o dígito verificador, ele faz todo o cálculo da chave, né? A Cefaz também rejeita. Então, tem várias coisas que, se não tiver preenchido, vai dar rejeição na nota, porque tem todo o processo de validação. Ah, vamos supor, não coloquei entendi. o número do endereço do meu fornecedor. Você faz não aceita a nota. Está faltando o e-mail ou algum dado, qualquer coisa, a nota é rejeitada. Aí tem que alterar, corrigir o que está faltando e aí, por último, faz a transmissão. Eu entendi, mas assim, É. essa informação ela vem no XML, porque quando eu recebo a nota da Piticas, É. eu não lembro se eu recebo o XML dela, porque essa informação está lá, né? Não, isso daqui vem no Dunf. No Dunf ele mostra. Eu vou Ah, imprimir uma tá, nota vem aqui, no ó. DAF. E você recebe isso aqui, da fábrica. Deixa eu aumentar É aqui a que eu não prestei visualização. atenção para isso. Opa, peraí. Sinto aqui. Tá vendo que ele tem a chave de acesso? Foi essa a Ah, chave que eu tá, legal. coloquei. Isso aqui é o que vocês recebem. Entendi. Um exemplo. Aí vem todos os dados da fábrica, vem inscrição estadual, tudo certinho. O CNPJ, veio todo o endereço. Tá? E Entendi. aí vocês Essa chave colocam. de acesso, ela é o que está nesse código de barras? Isso aqui, aí por isso que eu falei, você consegue bipar essa chave. Se você bipar, o Ah, seu legal, leitor isso é vai ler. importante. É mais fácil, porque é grande isso daqui, né? Para você pegar e digitar tudo, que nem o que eu fiz. Eu copiei e colei. Copiei uma só para deixar Entendi. nos meus dois produtos. Mas como você falou, tem várias notas. Tem bastante coisa, né? Que às vezes vai Então, acumulando. o ideal é ter uma cópia das notas, então, verificar onde tem esse produto que eu estou devolvendo e mandar em Isso. cima dele, né? Exato. E aí o que você pode fazer? Entendi. Vai juntando, né, as notas. Na mesma nota fiscal aqui no sistema, você pode referenciar várias notas. Então, assim, eu tenho 50 produtos para lançar, são notas diferentes. Aí você lança em uma nota fiscal só de devolução, você referencia várias notas de entrada. Entendi. Agora, só uma pergunta. Você É, está me falando que eu estou fazendo esse lançamento da retaguarda, né? uhum, É isso. porque, na verdade, eu vou ter essa mercadoria na loja, Uhum, certo? certo. E aí eu vou tirar da loja, eu faço uma saída da loja. Como é que eu faço para trazer da loja para Na o ambiente loja de é a retaguarda? mesma tela. Se você entrar aqui, ó, no lançamento de NFE, é que eu deixei parametrizado lá. Deixa eu só definir a minha loja certinho aqui, que tá num cadastro diferente. Peraí. Você pode fazer tanto pela loja quanto pela retaguarda. A tela é a mesma. Tem aqui lançamento de NFE, vou buscar o meu fornecedor. Opa. Aqui, ó, vou aplicar o fornecedor. É a mesma coisa. Então, assim, os cadastros você faz todos na retaguarda. E aí o que você faz? Você manda uma tabela para a loja, vamos no ambiente offline, né, que trabalha com envio de tabelas, enviei uma tabela integral de cadastros. Aí ele vai compor todos os cadastros da loja, todos os cadastros fiscais que você fez na retaguarda. E aí você faz o lançamento pela loja. É que a gente tem essa possibilidade, ou lança pela retaguarda ou lança Entendi. pela loja. Mas a tela é a mesma. Então, É. mas assim, o que vai acontecer? Se eu for lançar pela retaguarda,
vou segregar essa mercadoria, eu vou tirar ela da loja, certo? Uhum, E vou encaminhar ela para algum lugar. certo. Sei lá, para minha casa, para o meu escritório, alguma coisa assim. Uhum, E lá eu entro no ambiente de retaguarda. Eu faço nesse ambiente, certo? certo. Eu posso bipar essas mercadorias onde eu tiver e fazer, é lógico, com risco de estar caminhando com elas sem nota, né? Isso, né? O Isso certo seria mesmo. eu fazer dentro da loja, isso Fazer aí, dentro né? da loja, porque aí você vai ter a nota fiscal, você vai conseguir transportar Sim, essa mercadoria e você tem a nota fiscal do transporte dela, que você está devolvendo ela, vai ter o endereço da transportadora, tudo certinho. entendi. Agora, se eu for transportar, eu tenho que colocar alguma coisa? Como Por exemplo, assim? eu vou transportar no meu carro. Eu tenho a nota, tenho 50 peças, por exemplo, eu vou transportar no meu carro. Certo. Tem alguma exigência que eu tenho que ter? Eu tenho que colocar a placa do meu carro? Alguma coisa desse tipo? Essa parte fiscal eu não sei. Acredito que não, mas Sim. aí eu acho melhor a contabilidade mesmo de passar essas informações, Entendi. tá? Porque tem Entendi. até Você a está falando mais, CFOP, mais do operacional, né? isso, do sistema, Mais porque na isso parte aí fiscal mesmo, né, é da coisa, isso, né? isso já envolve a parte fiscal. Tem até CFOPs para transporte de mercadoria, quando você vai transportar a mercadoria mesmo, e aí tem CFOPs que você consegue fazer isso, né? Mas aí por já entrar mais no detalhamento fiscal, a contabilidade consegue te passar essas informações menores, com mais certeza, Entendi. certo? Quando você fala contabilidade, é o meu contador ou a Isso, contabilidade da Penticas? o seu contador Meu mesmo. contador. Isso, o seu contador. Esse aqui, Tá bom. então, é todo o processo de uma nota fiscal de devolução para a fábrica. Todos os cadastros, o lançamento, tudo isso daqui, você emite a nota e aí já está feito. Dessa parte aqui da fábrica, alguém tem alguma dúvida, mais alguma coisa? Não. Não? Hum, Certinho? não, na verdade, assim, tem uma dúvida. É, Você me mostrou todos os cadastros e tal, né? certo. E, enfim, eu vou ter esse material disponibilizado depois, porque eu não vou guardar tudo isso. Aham, sim, eu vou disponibilizar. E você? Essa nossa conferência, ela está sendo gravada, a gente vai disponibilizar também no YouTube, e eu vou passar todo o material Ah, também. A gente tem os guias rápidos de emissão de notas, tá? Porque assim, o que colocar em cada campo, por exemplo, eu vou voltar aqui na natureza de operação, depende às vezes da operação da loja, então pode não ser padrão. Tá? Por exemplo, o CSOSN, se entendi. for simples ou não, e aí a contabilidade que vai passar todos os CST certinhos, tá? Mas aí esse material, eu vou deixar tudo disponível no final do treinamento, eu posso pegar até o e-mail de vocês, se vocês quiserem, e aí eu passo toda a documentação, tudo certinho. Perfeito. É só mais uma perguntinha. É, Eu comecei a operação há pouco tempo, há 2 meses. Eu não certo. fiz nenhuma devolução. Aham, Mas o que acontece? Eu estou fazendo devolução pelo sistema. O sistema está lá. Entra uma, sai outra, enfim. O certo. que eu percebi é o seguinte, eu estou pagando muito imposto por conta disso, porque eu não estou dando baixa, né, naquele que Exato. voltou. Aham, você tem. Então, o que acontece? Ah, Aí, continuando a pergunta, uhum, eu consigo pegar esse retroativo e regularizar ele num determinado mês? sim. Se a gente Você falar, por sabe me exemplo, dizer de. isso? Sim, consegue. Toda troca que você emite na loja, toda devolução, tem o sistema a emissão de devolução. Isso aqui eu vou trazer mais para frente, tá? Então aí eu vou mostrar, você consegue listar em um período tudo que foi de troca, de devolução, e aí depois você consegue emitir essas notas. Então é retroativo, consegue lançar e regulariza isso, deixa tudo certinho. Porque, inclusive, eu nem tenho esse certificado digital ainda. E então é Eu só vou ter que adquirir comprar o ele. certificado. Isso, vai ter que comprar o certificado, habilitar o seu CNPJ para emissão de notas, e aí depois, Sim. isso é da devolução de entrada, tá? Que é quando o cliente te devolve uma mercadoria. Aí você vai conseguir listar num período, toda a troca lançada no sistema, ele grava. E aí, a partir daí, você consegue emitir uma nota fiscal de entrada. Aí eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais pra frente, tá? Ok. Só um minutinho. Marcos, é o Oi? Hugo, é o Hugo que tá falando que deu treinamento para vocês lá na loja, tudo bem? Oi, Hugo, beleza e você? Como é que você está Bem, aí? graças a Deus. Marcos, só para esclarecer, eu tô acompanhando também o treinamento. Tem a questão lá que eu expliquei para vocês da saída para terceiros. Sim. Eu vi que a Denise repassou lá com vocês a questão da CFLP para ela dar baixa no estoque ou não.
Se vocês marcarem para ela dar baixa no estoque, vocês não vão mais precisar fazer aquela saída para terceiros. Vocês só vão emitir a nota. Caso vocês continuem dando aquela saída para terceiros, aí você só tem que lembrar daquela opção de baixa de estoque está desmarcada. Porque se você fizer diferente, o que vai acontecer? Você vai dar uma saída do estoque na saída para terceiros, e depois vai acabar dando uma saída novamente na devolução para a fábrica. Quer dizer, meu estoque abaixa 2 vezes, é isso? Isso, exatamente. Então só tem que lembrar disso na hora de cadastrar, para não ter erro. Tá. O que eu tenho feito até agora é só baixando o estoque para mim ter o meu inventário regularizado. Isso, só não, isso. Fiscalmente, nada. Isso. Não, mas você consegue consultar depois essas saídas que você fez e faturar todas elas. Sim. Consultar diretamente a saída. Tá bom? Agora, no caso de trocas, por exemplo, eu percebi que eu tenho que ter... A Denise não chegou nesse ponto ainda, mas eu acho que eu vou ter que ter os dados do cliente, né? Isso, exatamente. O que eu já implantei numa loja, que a gente já fez dessa forma. Para não atrasar a venda, na hora da venda, não coletar o cliente. Vocês conseguirem fazer a venda diretamente sem cadastrar cliente. Quando o cliente for fazer uma troca, Certo. aí vai se fazer necessário pegar os dados dele. Só que aí vocês vão ter Entendi. explicar para o cliente para segurar ele um pouco mais de tempo, né? Falar que você vai ter que fazer uma troca, que é questão fiscal e tudo mais. Tá bom? Entendi. Eu vou voltar aqui Agora, para esses que passaram, eu vou ter que inventar algum cliente, né? Isso, exatamente. Eu vou voltar aqui Que para ninguém que a gravação esteja só aqui, né, por enquanto. Mas, enfim, como eu não peguei os dados dele, eu vou ter que colocar um cliente qualquer aí. Tá bom. Eu vou voltar aqui com a Denise que ela vai dar continuidade, tá bom? Mas depois qualquer coisa a gente Tá conversa. bom, obrigado, viu? É isso, até mais. Tchau, Ok. tchau. Pronto, já voltei aqui. Os parâmetros, né? Eu já tinha falado. A nota de devolução, destinatário, template fiscal, o produto, os produtos, documento vinculado e a transportadora se necessário. Eu não tinha mostrado aqui na nota fiscal, vou consultar uma que já foi lançada. Opa, colocar minha loja como A3. Essa nota que eu lancei aqui. Vamos supor, eu preciso da minha transportadora. Então, aqui nas informações adicionais, eu pesquisaria ela, que eu não cadastrei nenhuma transportadora, tá? E aí incluiria ela aqui na nota. Preciso preencher a quantidade de volumes. Não, são peças. Aí, aqui na parte, eu preencho a quantidade, se é espécie, se é volume. E aí eu deixo tudo certinho aqui na nota fiscal, tá? Porque algumas transportadoras, elas exigem essas informações para eles transportarem a mercadoria. E aí, tá feito todo o processo de uma nota fiscal de devolução de saída, tá? Lembrando que só aqui do CFAP o meu está 5202, porque eu estou em São Paulo e a fábrica também está. E aí só mudaria o inicial, ficaria com 6202 se a loja é fora do estado de São Paulo. Então, esse aqui, devolução de saída, feito todo o processo. Eu tenho agora uma parametrização da loja. Vamos supor, eu quero lançar as minhas notas fiscais na loja, exclusivamente, tá? Então, aqui eu tenho em utilitários, operações. Os parâmetros, como eu falei, eles são os mesmos. Só muda aqui na retaguarda, ao invés de faturamento, aqui ele está como interfaces. Então, eu tenho nota fiscal eletrônica, tenho NFE. Meu ambiente está como homologação, porque minhas notas não têm validade fiscal. Tenho a versão utilizada, sempre 3.1, porque é o layout da Cefaz. E as minhas notas, eu quero a descrição com tamanho e cor. E aí eu preenchi isso aqui. E eu também tenho o certificado digital. O meu já está apontado, aqui certinho, já está parametrizado. Como o meu ambiente é online, então assim, eu estou usando a mesma base para a loja de retaguarda e isso não acontece com vocês. Eu tenho o meu numerador cadastrado aqui na minha nota fiscal. A minha nota também. É o modelo 55, a minha série, o número certinho, tudo cadastrado. Aí essa parte aqui é a parametrização da loja, tá? Que é a mesma coisa da retaguarda. Eu tenho na devolução de entrada, eu quero lançar eu cadastrar o meu cliente, o template fiscal também, os produtos e a nota de saída. Como eu tinha falado, toda troca lançada no sistema, ele fica gravado nessa emissão de devolução. Então, eu quero filtrar desde o 1 do 5, todas as notas que eu lancei. Então, assim, todos esses produtos, eles foram devolvidos. Então, eu tenho essa possibilidade de vincular isso aqui manualmente e gerar uma nota fiscal de entrada. Então, assim, eu tenho desde a abertura da minha loja, estão trocando peças, eu estou emitindo nota, é gerado o imposto 2 vezes, e eu preciso lançar essas notas. A minha aqui, eu tenho desde o dia 1 do 7. Então, assim, já está tudo configurado certinho. Eu tenho um cliente cadastrado. O cliente, ele entra nessa parte aqui, principal clientes. Para emitir uma nota de entrada, você precisa de todos os dados do cliente. Eu preciso do nome dele, eu preciso do CPF, do RG, do endereço, tudo completo.
Sem essas informações, a nota ela não é emitida, a Cefaz rejeita. Então, assim, eu sei que o processo da Pticas ele é bem rápido. Eu estou fazendo a venda aqui, é um processo rápido, né? Mas para a emissão da nota fiscal de entrada, precisa do cadastro completo. Eu vou mostrar primeiro essa parte aqui por trás dele, pela emissão de devolução, como eu seleciono um cliente e emito a nota. E depois eu vou mostrar no caixa, porque o sistema ele tem uma parametrização assim, eu estou emitindo a troca, eu quero que seja emitida uma nota fiscal de devolução de entrada e aí já abate o imposto. E ali na finalização da venda, ele te pergunta, você quer emitir a nota fiscal de entrada? Se você der um sim, ele vai gerar essa nota. Só que para isso, o cadastro ele tem que estar completo. Então, assim, aqui nas parametrizações, se eu for fazer na finalização mesmo da venda, eu tenho aqui em devoluções. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar qual é o parâmetro que eu tinha colocado mais à frente. Parâmetro 2290. Deixa eu puxar ele aqui. Eu estou dizendo para o sistema o seguinte, a minha automatização de devolução, dentro do estado, qual é o CFOP? 1202. Se for uma nota fora, 2202. No momento do fechamento da minha venda, eu quero que você gere a minha nota, que você obrigue, eu quero que toda troca eu emita uma nota de devolução. Eu quero obrigar isso. Aí você pode marcar para ele obrigar. Não, eu quero que não faça, ou eu quero que o sistema pergunte. A minha opção, eu vou deixar para perguntar. A localização das saídas. O que é isso? Quando você lança uma devolução, o sistema ele pede, na verdade é uma obrigatoriedade da Cefaz também, os dados da nota de saída. Então, assim, por isso que é muito importante que os lançamentos das vendas sejam exatamente o que foi vendido seja devolvido. Porque o cliente, na primeira vez que ele levou, eu lancei o M, mas aí depois, quando ele devolveu, eu lancei o P. O sistema ele não vai achar o produto, porque ele tem que ser o mesmo, tem que ser o mesmo tamanho e a mesma cor. Então, assim, vendas do produto vínculo, eu vou deixar ele automático, mas manual, porque caso ele não encontre no período que eu defini, por exemplo, em 90 dias, eu quero fazer uma busca manual. E aí você marca para ele, quando você não localizar, o que você vai fazer? Você não vai gerar nota ou você vai deixar ele para ele gerar? Eu deixei o meu para ele fazer essa geração. Então, essa parte aqui é a automatização da devolução na finalização da venda. Tá? Então, eu vou marcar o CFAP, deixo marcado para ele perguntar, e aí o tipo do vínculo da nota, né? E aí a nota fiscal de entrada, o que você vai fazer? Você vai transmitir automaticamente e você vai imprimir a nota. Vou deixar esses dois carinhas aqui marcados, tá? E aí eu vou salvar. Depois eu mostro isso aqui detalhadamente de novo, tá? Então, assim, tá tudo marcado. Posso fazer uma perguntinha? Pode. No caso da impressão da nota, Uhum. eu tenho dois ambientes diferentes. Um ambiente é em São Paulo, Uhum. que nem sempre você necessita imprimir o fiscal, e no Rio de Janeiro, que sempre toda a venda é impresso fiscal. Certo. É um sistema diferente, né, do governo. Uhum. Certo. Eu não tenho impressora normal. Uhum. Quando eu peço para imprimir essa nota, ela sai naquela impressorinha? Ela vai sair, mas vai ficar todo desconfigurado, porque o DANF ele é A4. Então ele vai ficar, mas assim, não é obrigatório você imprimir, tá? Às vezes, eu vou devolver para a fábrica, eles pedem às vezes por e-mail a nota, ele gera também e envia. Mas aí, toda nota emitida, você consegue reimprimir. Não, eu vou deixar para imprimir depois, aí vai estar todas as notas emitidas e aí você só manda ele imprimir depois, tá? Mas a impressão... Eu posso ter a opção de imprimir com PDF? Tem. Aqui na consulta, ele já gera, na verdade, como PDF. Então aqui... Tá. O que o sistema faz? Aqui eu vou abrir minha pasta fiscal, tá? Eu tenho dentro da SCL a pasta fiscal. Aqui dentro vai ter a NFE. E aí eu vou ter a A3, que é a nota que eu estou emitindo. Então, o que ele faz? Ele gera vários XMLs aqui e ele gera também o PDF. O meu deve estar até desconfigurado. Ele já gera os dois, então? Ele gera os dois. Só puxar como 99. Então eu tenho que apontar uma pasta no meu computador para que ele grave isso. É automático, porque aqui eu defino no parâmetro do sistema de diretórios onde que ele vai gerar isso. Então eu tenho aqui, diretórios, é que o meu não está definido, tá vendo? Que está tudo em branco, aí não gerou em lugar nenhum. Aí, né? Isso. Aí aqui dentro da pasta fiscal é o padrão, é sempre CSL fiscal. Então aqui dentro dela vai ter a NFE e uma pasta com o código da loja. E aí vai ter vários XMLs e notas. Estou vendo se tem um exemplo aqui para te mostrar. Aqui, por exemplo, esse do meu 99 estava configurado certinho. Aí eu emiti hoje uma nota, tá? E aqui está o PDF dela. Então toda nota ele gera em PDF. Opa, cancelar aqui. Aí aqui está a minha nota lançada. Entendeu? Aí fica tudo dentro dessa pasta fiscal mesmo.
Aí você consegue legal. salvar todos os arquivos, aí se precisar enviar para alguém, o sistema tem aqui dentro do botãozinho de NFE, eu quero enviar por e-mail. Cadê? Enviar XML e PDF por e-mail. Ele gera isso na caixa de saída do sistema, que tem lá comunicação e-mail. E aí o destinatário vai ser o e-mail que está cadastrado no cadastro do fornecedor, por exemplo, se for um fornecedor. Ou se for um cliente, que estiver dentro do cadastro do cliente, o endereço é para onde ele vai mandar. E aí lá na caixa de e-mail, se quiser encaminhar, não, eu quero no meu e-mail, quero mandar para mim, né? Aí você dá o encaminhar e aí digita o endereço do destinatário e aí envia a mensagem. Tá? No caso de ter uma transportadora, eu vou ter que emitir uma nota para a transportadora também, certo? Eu não sei da transportadora. É a mesma nota e aí você aponta a transportadora dentro do cadastro da nota. Aqui, eu digo nas informações adicionais, quais são os dados da transportadora. Tá? Aí você coloca ela aqui certinho e aí vai para a nota. Deixa eu fechar aqui. Agora, deixa eu voltar na emissão da devolução. Deixa eu só salvar meu parâmetro antes para ele gravar certinho meus diretórios. Agora tá certinho aqui. Então, a minha devolução de entrada, tá? Eu tenho aqui, desde o dia 1/7, por exemplo, eu vou filtrar, não tenho nada. Desde 1/5, eu acho que eu tinha filtrado antes. Vou executar aqui, tudo que está pendente. Desse homem de ferro, eu quero emitir a minha nota. Então, tá aqui, o que ele fez? Essa daqui foi a minha nota, eu tinha emitido uma NFC, que é, acho que essa base era do Paraná. Então, eu tenho aqui nos itens o produto que foi vendido e o produto que foi devolvido, tá? Essa aqui é a nota. Então, eu quero vincular isso manualmente. Ele vai dar para eu preencher o cliente. Então, eu preciso de um cliente cadastrado. Vou marcar ele aqui. Vou emitir essa nota para mim. Dei um aplicar. O que ele faz? Ele vai dizer para você quando que foi emitida essa nota. Eu vou marcar esse cara aqui, esse produto aqui foi no dia 2/7 que foi devolvido. Então, eu vou associar ele. Deixei selecionado, associei. Vou confirmar. Quando eu confirmo, ele já vai transmitir a minha nota. Já foi. Ele já emitiu. Vou dar uma saída aqui. Consulta NFE. Vai ter a nota gerada. Foi essa daqui. Ele emitiu agora. Vai estar com a hora de emissão, ele já veio no produto. Lembra que na retaguarda, quando a gente estava emitido para a fábrica, teve que preencher a chave de acesso, tudo certinho? Isso aqui, quando você faz o vínculo da nota de saída com a de entrada, que essa é uma operação de entrada, ele já deixa isso aqui preenchido, já carrega o CFOP, porque eu defini no parâmetro, quando eu emitir uma nota de devolução, qual é o CFOP que ele vai usar, lá na automatização. Então, o que eu precisei? Eu precisei do cliente e precisei também preencher, vincular ali na emissão de devolução a nota de saída. Mas ele tem essa opção aqui, vou entrar de novo na emissão de devolução, vou filtrar um período maior. Deixar marcado, já vou clicar, gerar em nota fiscal de entrada. Vou aplicar de novo o cliente. Ele já encontrou a nota fiscal de saída, porque eu fiz automático. Então, ele já pegou, ele já transmitiu a nota. Então, assim, eu tenho várias trocas, tudo de muito tempo. O que eu vou precisar, então, é do cliente. Tendo o cliente cadastrado, eu consigo emitir todas essas notas. E esse processo é simples. Para cada nota, deixo marcado aqui, só clico, gera nota fiscal de entrada. Vai me pedir o cliente, dei aqui, apliquei. Apliquei, ele já vai transmitindo as notas. Esse aqui é o processo, ele já fez. É bem rápido. Isso daqui é até simples, porque ele já deixa listado tudo o que você precisa emitir. E aí, listando isso daqui, marcou, só clicar em gerar, e aí ele já transmite as notas. Isso aqui é a parte de nota fiscal de entrada. Alguém tem alguma dúvida desse processo? Por enquanto não. Oi? Por enquanto não. Por enquanto não? Tá. Por enquanto não. Tá, então, isso daqui foram através da emissão de devolução, tá? Então, ele listou aqui nessa parte. Vamos supor, eu estou com o meu caixa aberto, vou lançar agora uma troca. Vou lançar aqui, no devolve, vou marcar o produto que o cliente está me devolvendo. Está me devolvendo esse produto do tamanho 10. Lancei para ele, certo? E aí, vou vender um outro produto, pegar aqui um outro, marcar o tamanho 14. Só fechar isso aqui. Vou fechar minha venda.
Eu já vou deixar, como por ser uma troca, eu vou marcar já o cliente. Então, ele já carregou o meu cliente, já trouxe aqui uma devolução, tá? E aí eu vou finalizar a minha venda. Ele está transmitindo uma NFC, tá? Que eu deixei parametrizada já para ele emitir um documento fiscal. Transmitiu a NFC, vou esperar ele processar. Ele mandou a minha NFC. Então, tem o meu documento fiscal, tudo certinho. Vou fechar. Deseja emitir agora a nota de devolução? Vou dar um sim. Então, eu já tenho o cliente cadastrado, já tenho tudo certinho. E aí ele pegou, já está processando a nota fiscal de devolução e já está enviando para a Cefaz. Então, essa nota aqui, esse produto que foi devolvido, ele não vai aparecer na emissão de devolução, naquela outra parte que tem ali das vendas, porque ele já está sendo transmitido e aí já foi. Vou dar uma saída aqui, vou consultar essas notas. Consulta NFE, que é o de cima, consulta NFE, tá aqui, ó, a nota que foi emitida. Eu lancei, devolvi o produto, ele está aqui, tem os dados da minha nota fiscal de saída, quando ele foi vendido, tem a emissão dele, tudo certinho, todos os dados preenchidos. E aí o cliente, eu informei no momento da venda, tá? Carreguei o cliente na venda, aí ele já carregou o CFAP, que é a operação da nota, o tipo como entrada, e aí já transmitiu a nota e já deixou tudo certinho. Aí isso daqui é para quando é automático. Vamos supor, eu vou lançar só agora uma troca, vou lançar uma venda, vim aqui no caixa, coloco o produto que eu estou devolvendo, que está dando entrada no meu estoque, vou vender um outro produto. Ele vai lançar esse aqui no tamanho 10. Então, vou vender. Vou deixar esse aqui sem o cliente. Não quero lançar agora, não vou cadastrar o cliente, só vou lançar a minha venda. Dou um OK aqui, ele vai... Esse parâmetro, ele tá para obrigar os dados do cliente. É possível tirar esse cara, tá? Mas o meu, ele tá obrigando, tem um parâmetro na retaguarda que a gente dá para desmarcar isso. Então, vou só transmitir a minha NFC, que é no ponto de venda, estou passando essa venda. Ele vai processar ele. Esperar ele transmitir. Transmitiu a NFC? Não, eu não quero fazer a devolução agora. Vou dar um não, dar saída aqui. Aí vamos supor que no final do dia eu vou listar as minhas devoluções. Tá vendo que ele já trouxe aqui? Eu já trouxe o cliente, tudo certinho. E aí trouxe aqui. Ele tá com a nota... Só um minutinho, por favor. Então, aqui, aquela nota que eu emiti na finalização da venda, data do movimento do dia 19, ele trouxe aqui. Aí vamos supor, no final do dia eu quero emitir essa nota. Então, eu vou marcar para ele gerar a nota fiscal de entrada e ele já transmitiu a nota. Já fez todo o processo, fez o abatimento dos impostos, tudo certinho. E aqui está a nota fiscal emitida. Essa nota aquela que eu lancei por último, não fiz no momento da venda, deixei para fazer depois, fui na emissão de devolução, listei as notas com a data do movimento, que tem aqui na emissão. Agora ele não tem mais nada, agora eu quero o concluídos. Ele trouxe tudo o que já foi feito hoje. Aqui desse lado tem a nota de devolução gerada e a nota vendas anteriores associadas. Então assim, é que essa daqui eu emiti hoje, que antes de lançar, eu já fui lançando as vendas para ele poder associar. Aí aqui ele vai mostrando o número da venda que foi feita e o número do documento da nota gerada. E aí você consegue listar tudo através desse monitor da emissão de devolução. Dessa parte da devolução das notas de entrada. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Qual? O número da venda,
Por exemplo, eu vendi ela 15 dias atrás. Aham. O cliente vai ter que aparecer com uma nota fiscal na mão dele, certo? Certo. Como é que eu vou identificar o número dessa venda? Ele vai ter no cupom fiscal do cliente. Uma coisa que a gente indica, o cliente tem em mãos a nota fiscal, vai ter o número da nota do cliente. Então, assim, vou supor, vou colocar aqui, ó, dia 1/5. Ele vai ter aqui, você vai listar, o cliente foi de 15 dias atrás. Vai listar aqui na emissão de devolução. Aliás, isso aqui não isso aqui já é a devolução lançada, tá? Mas você vai ter a nota de saída. Então, quando você lançar a troca, ele vai listar aqui a troca. Você abrindo, vai ter só nesses dados aqui a venda lançada no momento da troca, a troca em si. Mas aí a venda mesmo, você vai poder consultar através da movimentação do caixa. Aqui, por exemplo, do dia de hoje, o que eu lancei de venda. Ele vai listar tudo aqui, entendeu? Mas aí, esse vínculo da nota de saída com a de entrada, se foi lançado o mesmo produto, o sistema consegue fazer isso através da emissão de devolução, tá? Porque aí que ele vai trazer, por exemplo, eu vou listar aqui, vou colocar do dia 1/5. Eu quero fazer esse vínculo aqui manual, essa parte aqui do vincular manualmente. Deixa eu ver se ele vai achar. Tá vendo? Ele traz aqui a data de corte das vendas, e aqui ele vai listar, eu quero desde fevereiro, quando que foi vendido esse produto. Então, ele vai trazer tudo aqui. E aqui dentro também tem o número da venda. Cadê? Deixa eu expandir ele para cá. Controle do item e controle. Ele traz aqui, se você clicar, isso aqui foi a venda desse produto. Eu lancei essa venda aqui no dia, No dia 1/6. Então, tá aqui. Mas isso aqui você pode vincular qualquer um deles, tá? Porque ele foi o mesmo produto que saiu. E aí, como na finalização das vendas não é gravado o cliente, porque o sistema, ele dá para você parametrizar assim, eu só quero emitir a devolução se for o mesmo produto e o mesmo cliente. Mas para isso, você teria que cadastrar em todas as vendas os clientes. Então, como vocês não fazem isso, pode puxar somente pelo mesmo produto. E então, através dessa... Eu puxo um aleatório. Isso. Eu posso... Aqui eu defino a data de corte para ele buscar, e ele vai trazer todas as vendas desse produto a partir da data que você definiu. Se você não quiser, não, eu quero que o sistema mesmo faça o vínculo e ele busque e faça tudo. Aí você vem aqui em gerar nota de entrada. Aí o sistema, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a última data dessa venda e vai vincular na sua nota. E aí só se você quiser fazer o manual, você vem aqui e aí pesquisa a data dele. Entendeu? Tem essa diferença No nosso aí. caso seria mais propenso deixar para gerar, né, a última nota, talvez, né? Porque não faz diferença. Ele não vai, porque assim, lembra que lá no parâmetro da automatização, eu defini para o sistema 90 dias. Então assim, no prazo de 90 dias, aqui olha, na devolução, parâmetro 209. Só puxar aqui. Opa, acho que não era 209, deixa eu ver qual que era ele. Parâmetro 290, que ele está abaixo. 290. Aqui, ó, localização das saídas. Apenas do próprio cliente, isso se você, em todas as vendas, colocar seus clientes, e aqui no vínculo, o limite de dias para pesquisas. Então, assim, eu defini 90. Então, ele vai verificar daquele produto que foi devolvido, num prazo de 90 dias, quando foi a última venda. E aí, ele mesmo faz o vínculo. Se você quiser um período maior ou menor, fica ao seu critério, você define aqui nesse parâmetro. E é a partir daí que ele faz a busca das notas, dos produtos. Tá, só mais uma pergunta. Porque nós trocamos mercadorias de outras lojas. Uhum. Vamos supor que, é difícil acontecer, mas vamos supor que nesse período eu recebo uma mercadoria que eu não vendi. Uma troca de uma mercadoria que eu não vendi. Uhum. Porque o cliente comprou em outra loja. Certo. Existe a possibilidade de eu dar alguma entrada para poder sair com ela? Como é que eu faço isso? Então, ele não vai encontrar. Eu não consigo trocar, então. Não consegue, porque ele tem que ser o mesmo produto. E assim, como que você está dando entrada em uma coisa que não teve saída? Entendeu? Exatamente. Você não pagou imposto para isso. Você não teve o imposto da saída, entendeu? Porque ele está sendo trocado. Então, ele só vai sair, é como se fosse a primeira venda desse produto para você. Entendeu? Porque você não teve a saída dele inicialmente. Aí você não consegue lançar essa nota de devolução. Para o fisco é procedente isso, mas para nós não, né? Porque, então, você acabou pagando. na verdade, eu posso trocar de qualquer um, né? Exato. Qualquer loja eu posso trocar. Isso, exatamente. E aí, nesse caso, Entendi. aí não consegue fazer nada. Entendi. E esse daqui é a parte de todo o processo das notas de entrada, seja pela emissão de devolução, quando você pode deixar para emitir no final do mês, no final do dia, e aí vai da rotina da loja,
ou na finalização das vendas. E aí, assim, a gente tem em algumas lojas aquela tela reduzida, né, do cadastro do cliente, ele não mostra para cadastrar. Então, se for feito a devolução, se for lançado na finalização da venda, esse parâmetro aqui dos clientes, ele tem que estar marcado. Então, eu tenho que cadastrar, marcar para ele coletar os clientes na venda e para ele cadastrar ele. Senão, ele não vai gravar, não vai permitir, não vai abrir os campos para o preenchimento do cadastro do cliente, tá? Aí você só vai conseguir, vai ter que vir aqui em clientes, incluir um novo, preencher todos os dados para na nota de devolução conseguir atrelar esse cliente e emitir essa nota. Tá? São parametrizações possíveis que dá para deixar aí para vocês. E aí a devolução, todo o processo de nota fiscal eletrônica é esse. Devolução para a fábrica e devolução de entrada. São esses dois tipos de notas que foram abordados e que a gente tem hoje aí para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer algum comentário de alguma coisa? Não, o que está ao meu alcance assim eu não consigo identificar agora. Talvez eu tenha depois alguma dúvida. No momento que você for lançar mesmo e aí você for usar, né? Agora, diz uma coisa para mim, Denise. No que se refere ao certificado digital. Certo. Tem vários órgãos que vendem esse certificado, certo? Sim, sim. Existe algum que vocês da presença recomendam ou posso escolher qualquer um? Pode pegar qualquer um. O que a gente vê que a maioria das empresas trabalham é o da Serasa, da CertSign, tem algumas outras empresas que a gente vê. Mas aí instala ele no computador, eles vão passar todos os dados, da senha, o método de extração do certificado, tudo certinho, e aí vocês fazem essa parte. Deixou ele instalado? A gente vai, aponta ele no sistema, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente coloca ele no sistema, mas a parte da instalação do Windows, por ser um certificado digital, a gente acaba não mexendo, tá? Porque alguns têm algumas senhas, coisas do tipo, e aí pode bloquear o certificado, acontecer esse tipo de situação. Aí, por isso, a gente não mexe. O cliente faz a instalação do certificado e aí a gente aponta ele no sistema. Só mais uma perguntinha. Tem problema com o firewall por conta desse certificado ou não? Tem uma configuração no Internet Explorer que a gente tem que fazer. Deixa eu abrir aqui o painel de controle e aí eu vou te mostrar. Isso é obrigatório, senão ele não funciona, o certificado digital. Mas aí quando a gente coloca isso aí nas lojas, a gente já tem um procedimento aqui interno que a gente olha isso. Então aqui dentro das opções da internet, a gente tem uma opção de avançadas. E aí ele vai ter esse SSL e o TLS. Aí isso aqui é o tipo de criptografia que a gente deixa nas configurações da internet para ele funcionar. E aí, às vezes, acontece ele não reconhecer, aí tem que desinstalar o certificado, instalar de novo, mas aí essa parte, a certificadora acaba dando esse suporte, tá? Porque quando ele não é reconhecido no nosso sistema, ele também não é reconhecido pelos web services dessa fase. Então, o que a gente testa? Instalar um certificado, a gente pega uma URL de qualquer web service, joga. Se ele não conseguiu logar, não conseguiu autenticar, é que tem algum problema no certificado. Mas as configurações para ele deixar funcionando bonitinho é só isso aqui. Então entra nas opções da internet e muda esses caras. Mas é isso aqui, a gente acaba fazendo daqui mesmo. A gente presta esse suporte. Entendi. Agora, só para repassar. Eu não tenho certificado digital ainda. Certo. Então eu vou ter que fazer a aquisição dele. Vocês recomendam que sejam, não aquele de pendrive, mas aquele que é digital, certo? Isso, o certificado que seja do modelo A1, que ele é em arquivo, porque você pode emitir notas pela retaguarda. Mas se você for falar, não, eu só vou emitir pela loja, aí você pode pegar qualquer um, tá? Pode ser o A3, que é o token, o pendrive, etc. Tá bom. Aí o que eu faço? Eu faço a instalação dele na minha máquina, lá nas duas, né? Que seja na retaguarda e lá na loja. Na loja. E aí eu abro um chamado para vocês. É isso? Isso. Se você quiser que ele seja instalado na retaguarda, tem que abrir um chamado com a gente, porque a gente tem os usuários que vocês logam na retaguarda não têm acesso à área de trabalho ou qualquer tipo de instalação. Então a gente tem um usuário específico aqui que a gente loga na retaguarda, então a gente vai precisar da senha do certificado e do arquivo. Quando você extrai ele e faz a instalação, ele gera os dois. Ele vai ter o arquivo e a senha. Aí passa isso pra gente, tá? E aí a gente faz a instalação. Feita a instalação, a gente já deixa parametrizado ele no sistema também. E aí você já pode fazer a emissão das notas. Aí na loja, você faz a instalação dele, tá? É só por conta do ambiente mesmo e os direitos de acesso. E aí na retaguarda, a gente só tem um usuário aqui que consegue fazer esse tipo de instalação.
Tá? E depois disso feito, você vai me deixar o certificado instalado, vai ter na Isso. loja. Isso. Tem que fazer toda essa parametrização do curso, certo? Isso, exato. Se for para a fábrica, eu preciso do meu fornecedor, preciso do CFOP. E como você falou que tem loja no Rio e em São Paulo, então o CFOP de devolução para a fábrica que você for usar no Rio vai ser diferente do de São Paulo, porque o do Rio vai ser 6202 e o de São Paulo vai ser 5202. Vão ser diferentes, então você vai precisar dos dois CFOPs cadastrados, tá? E aí o cadastro da fábrica vai ser um só. Tá? E aí você marca eles, deixa aqui, por exemplo, tem os cadastros fiscais, né? Aqui, então o fornecedor vai ser um só. A natureza de operação, você pode copiar, as informações vão ser as mesmas, né? O que vai mudar vai ser só o CFOP, que um ao invés de ser 5202, o outro vai ser 6202. Tá. Não, tá claro. É difícil, tá claro. Então, essa parte aqui da parametrização vai ser só da primeira vez. Então, assim, a primeira vez que eu for emitir uma nota para a fábrica, eu vou precisar verificar o fornecedor, o CFOP. As demais, vai ser já automático. Só vou entrar na nota, fazer o lançamento, e aí não vai precisar disso. É só a primeira nota. Deixou tudo parametrizado certinho, aí se for emitir na loja, vai aqui, vai ter que fazer a exportação dos cadastros, tá? Tabelas para as lojas, vou marcar do tipo integral e só cadastro. Os demais não precisam. Deixa eu desmarcar o resto. Tá? E aí eu fiz aqui, a exportação vai compor todos os cadastros da loja, e aí na loja vai ser possível lançar essas notas. Tá. Eu só tenho mais uma dúvida. Uhum. No que se refere ao processo como um todo. Uhum. Vem o cliente, eu vou desenhar um quadro. Vem o cliente na loja, ele me devolve uma mercadoria. Eu vou lá, faço todo o processo de devolução. Uhum. Uma mercadoria com defeito. Certo. Eu vou ter a mercadoria com defeito de novo dentro do meu estoque. Uhum. Então eu fiz todo um processo para devolver, que é o quê? Criar aquela nota de devolução para dar baixa no Cefaz, para mim não pagar imposto em dobro, enfim, tudo que envolve isso. Beleza. Aí essa mercadoria vai estar lá com defeito. Certo. Aí eu vou ter que fazer um outro processo novo, que seria para devolver da loja para a fábrica, é isso, né? Sim, porque a operação é diferente. Quando o cliente devolveu, Entendi. você fez uma operação de entrada. Quando você vai devolver para a fábrica, você vai estar fazendo uma operação de saída. Né? Então você vai precisar lançar uma outra nota para ter o transporte, né? Como você, por exemplo, minha nota minha loja do Rio. E aí, para vir para São Paulo, eu preciso de uma nota fiscal. E aí você vai ter que emitir essa nota fiscal de saída dessa mercadoria. Senão não vai ter como transportar ela, no caso. Aí vão ter duas notas no caso, né? Bom, não tenho mais dúvida. Alguém mais tem mais alguma dúvida de alguma coisa? Por enquanto também não. Então tá, gente. Esse daqui foi o nosso treinamento, tá? Se vocês já... Deixa eu abrir aqui, tem a parte do texto aí pra vocês. Ou se vocês quiserem me falar o e-mail de vocês, eu vou deixar anotado aqui. E aí eu já mando todas as informações depois, tá? Passo os guias que a gente tem, a parte dos lançamentos, das parametrizações também. Mas quando isso for parametrizado na loja, se tiver alguma dúvida, pode falar com a gente. Tá? A gente auxilia na primeira nota para vocês conseguirem lançar. E aí, como eu falei, as demais é simples. Já vai pegar o processo e aí já vai lançando tudo certinho. Tá bom. O e-mail Você você quer pode pegar mandar pelo chat? Ficou mais fácil? Desculpa? Eu não entendi. O e-mail fica mais fácil de mandar pelo chat aqui do lado? Isso, pode ser. Você pode digitar aí pra mim, e aí eu já pego ele aqui e já deixo anotado aqui certinho. Beleza. Já peguei aqui o seu. Deixar ele anotado aqui. Eu não estou sabendo mandar pelo chat, não. Ah, tá. Já achei aqui embaixo. Eu não tinha, estava escondido. Ah, tá. Estava escondido. Eu vou mandar o meu agora também. Certo. Chegou aqui também. Então, eu vou fazer isso, vou reunir todo o material aqui que a gente tem, tá? Mando pra vocês, vou abrir um ticket aqui certinho. E aí, quando for emitir na loja, se tiver alguma dúvida, pode falar aqui com a gente, que aí a gente auxilia, tá bom? Tá bom, Denise. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, tá? Qualquer dúvida, é só falar aí com a gente, Eu tá bom? agradeço o Hugo também que está presente aí, né? O Hugo tá aqui do lado, ele te mandou um abraço. Tá.
Muito obrigado. Nada, tchau, tchau. Tchau.